Coloca imagens aí do treino do Ceará para a gente acompanhar aí o treino do Vozão, que recebe às 9 horas de amanhã, da noite, a equipe do Atlético Goianiense. O Ceará buscando a terceira vitória seguida na competição. Sem esse cara aí, ó, o Vina não vai poder jogar, Caio. E aquele negócio, né? Não é querer dar uma ducha de água fria no torcedor que está empolgado e com razão de estar empolgado. O Ceará vive seu melhor momento na competição em termos de pontuação, em termos de qualidade de jogo também, vem de 2 boas partidas contra a Vasco e contra a Bahia. Mas o Ceará tá com um pequeno tabu aí para tirar, né? Os últimos 3 jogos dentro de casa foram 3 empates em termos de campeonato brasileiro. A última vitória foi lá em outubro contra o Coritiba. E aí é verdade, né? Tem um Atlético Mineiro e São Paulo nessa equação, 2 líderes da competição. Mas um dos empates foi contra o adversário que provavelmente veio do jeito que o Atlético Goianiense deve vir no próximo sábado, que foi aquele 0x0 contra o Sport. Então tá na hora de tirar um pouquinho essa marca de não conseguir vencer em casa nesses últimos 3 jogos, também não perdi, é verdade, mas contra um concorrente direto e fechar aquela série de fazer 6 pontos contra o concorrente direto. Afinal de contas, o Ceará ganhou do Atlético lá em Goiânia. Exatamente, a gente tá vendo aí imagens do treino do Ceará. Vamos com Danilão Queiroz, então, para atualizar as informações com a gente. Ô Danilo, Wesley mesmo para cima do Atlético Goianiense, será o substituto de Vina? Boa tarde para você. Boa tarde, José. Boa tarde, Caio, Anderson, meus amigos do futebolês. Parece que sim, pelo menos é o que tem acontecido nos treinos. O técnico Guto Ferreira ontem trabalhou uma equipe, colocou o Wesley, deixou essa equipe até o final, então dá a impressão que será realmente o time do Ceará para enfrentar o Atlético Goianiense. O mesmo da partida contra o Bahia, apenas a alteração do Vina, que não pode jogar, completou série de 3 cartões, vai cumprir suspensão automática, e o Wesley, que é seu substituto eventual, inclusive contra o Bahia, entrou no jogo tentando fazer aquela função. O Wesley deve ser o substituto, portanto, do Vina. O Guto Ferreira falou na sua última coletiva em relação a essa substituição que quem entra não vai ter as mesmas características, mas ele iria tentar um jogador o mais próximo possível para a equipe não ter solução de continuidade, ali nas palavras do Guto Ferreira. Então ele optou pelo Wesley, deve estar entendendo que o Wesley pode ser o jogador que melhor faça, ou mais aproximadamente, o papel do Vina em campo. Quem está confirmado, aliás, mais do que confirmado no time principal do Ceará, é o volante aqui, ó. O volante e meia, né? O jogador de meio campo, o Fernando Sobral. É quase um mantra que o Ceará teve nos últimos dias, aproveitar a semana de folga. O Sobral falou sobre isso e que foi bem aproveitado. O Ceará teve aí um tempo para treinar, para se preparar para esse jogo contra o Atlético de Goiás. Bom, tá sendo uma semana bem proveitosa, né? A gente tem trabalhado em cima dos nossos erros, tentando corrigir, né? Ser mais assertivos em algumas situações, né? Acerto de passe, de finalização. Então, acho que tem sido uma semana muito boa, principalmente porque a gente vem de 2 vitórias, né? Fora de casa, 2 vitórias importantíssimas, que nos dão confiança, mas em nenhum momento a gente pode se acomodar em cima disso, porque jogo após jogo é uma guerra, né? É muito difícil o Campeonato Brasileiro. Quando a gente acha que está bem, vem lá e é surpreendido. Então a gente tem que se manter focado o tempo todo para que a gente possa seguir bem, seguir firme e sempre evoluindo, conseguindo nossas vitórias, os 3 pontos que no campeonato tão difícil. Campeonato difícil, complicado, vai ser realmente um jogo muito encardido para o Ceará. O Caio já falou, até fazendo essa relação com o jogo contra o Sport, time que vai vir fechadinho, tentando jogar por uma bola. E esse é bem a cara dos times do técnico Marcelo Cabo, né, Caio? Marcelo Cabo gosta de fazer assim. A campanha do Atlético fora de casa, isso ainda na época do Mancini, também era muito melhor do que em casa. A última vitória do Atlético é como visitante, foi uma vitória de 1-0 em cima do Sport. Então é se preparar para um time que deve jogar com 2 linhas fechadas, talvez até uma linha de 5 embaixo, para tentar dificultar ao máximo o Ceará. O Marcelo Cabo sabe bem que sem o Vina o Ceará tem dificuldades na criação, de penetração, de ter uma válvula de escape. Tanto é que agora vai ser o Wesley, antes já foi o Bachola, antigamente era o Lima que jogava ali, aí entra aquilo que a gente comentou antes, ele não vai mexer em 2 setores para corrigir o Lima meio que encaixou jogando do lado direito. E aí tem total razão, você não mexe em 2 setores para tentar resolver um e correndo o risco de não resolver aquele um. Então é um jogo de extrema paciência que o Ceará vai ter que fazer contra o Atlético.
que também é aquela coisa, né? A rodada foi boa para todo mundo que está ali mais ou menos no meio da tabela. Então, mesmo tendo perdido o clássico contra o Goiás, que era um jogo que talvez o Atlético trabalhasse em cima de uma vitória, o Vasco não ganhou, o Botafogo vai se afundando. Então, ele não precisa chegar aqui com a faca no dente se arriscando feito um louco. Basta lembrar o que aconteceu no 0x0 contra o Fortaleza. Vai ser um time que vai esporadicamente tentar atrapalhar a vida do Ceará ofensivamente falando e tentar se resguardar de forma defensiva. Talvez não tão retranca contra aquele esporte. Sim. O esporte do Jair foi um negócio bem retranca mesmo. Tanto é que era o Thiago Neves, que não é um jogador talhado para isso, jogando de falso 9. Mas vai ser um time com muito mais precauções defensivas do que ofensivas, certamente.